Então, vamos começar, né, umas pinceladas sobre arquétipos. Eu falo pinceladas porque o tema realmente ele é um tanto complexo e, pelo que eu vejo até profissionais falando, não é de fácil explicação, não. Então, a gente vai tentar, certo? Dentro desse apanhado aí que nós fizemos de Jung, de livros de Joana de Ângeles, para que a gente possa compreender o mínimo e nos identificarmos quanto aos arquétipos em nossas vidas, certo? Então, a gente começa no livro Vida, Desafios e Soluções, de Joana de Ângeles. Ela vai começando a explicar assim: o conceito de arquétipo, adotado por Jung, já era conhecido desde eu não sei nem como é que pronuncia esse nome, viu, gente? Judaeus, né? Também conhecido como Filho de Alexandria, referente a imago Dei, que seria a imagem divina que existe no ser humano. Então, veja que bem antes, muita gente acha que o termo arquétipo foi criado por Jung, e não foi. Ele se utilizou desse termo para explicar o que ele foi descobrindo, né, em suas pesquisas e nos estudos com seus pacientes e tal, certo? Então, esse termo já era utilizado antes. E aí eu fui desse capítulo, desse livro Vida, Desafios e Soluções, de Joana de Ângeles, pegando alguns trechos. Por isso que vocês vão ver aí as reticências abrindo ou fechando, porque são trechos que eu fui trazendo e encaixando aqui para que a gente pudesse compreender melhor, tá bom? E aí, em outra parte, então, ela fala assim: em realidade, o arquétipo procede da proposta platônica em torno do mundo das ideias, primordial e terminal, de onde tudo se origina e para onde tudo retorna. E Jung utilizou-se do pensamento platônico para referir-se a imagens universais, que são pré-existentes no ser, ou que procedem do primeiro ser, desde os tempos imemoriais. O que isso significa? Platão, né, já falava do mundo das ideias e do mundo das formas, ou seja, que a realidade ela é criada no mundo das ideias, concretizada aqui no mundo das formas. Teve algum encontro que a gente já falou algo parecido, até quando falamos das leis herméticas, né, dos planos de criação de realidade, nós também abordamos isso, certo? E então, Platão, né, já falava disso, que do mundo das ideias e do mundo das formas, de onde tudo se origina, mundo das ideias, e para onde tudo retorna, tá? E aí, tempos depois, né, muito tempo depois, Jung utilizou-se desse pensamento para se referir às imagens universais que são para a existência no ser, que foi o que ele descobriu. O que é que ele descobriu, gente? Que havia um padrão de comportamento, certo? Em todas as pessoas. Há esse padrão de comportamento, né, que ele chamou de imagens universais, personagens universais, ou seja, que está em toda a humanidade, que está em todas as pessoas. Padrões de comportamentos esses que vão dar um desenvolvimento, um andamento no ser humano, né? Na sua caminhada, tá certo? E Jung, gente, ele só faltou falar na reencarnação, que isso ele não falou, mas acredita-se que ele sabia disso, ele apenas não expôs. Ouvi alguns profissionais até comentando, né, que ninguém entende, algumas pessoas não entendem muito porque ele não expôs isso, né? Mas, enfim, a obra dele não se refere à reencarnação, mas por isso que a gente traz Joana de Ângeles, porque Joana de Ângeles, na sua série psicológica, ela trabalha
os conceitos junguianos, né, dentro do espiritismo. E então fica melhor a nossa compreensão como espíritas que somos e por compreendermos os mecanismos da reencarnação, né, a pluralidade das existências. Então, por compreendermos, a gente vai compreendendo melhor o que Jung quis dizer desses padrões de comportamento, dessas imagens universais. Tá? Aí a gente vai mais adiante. Aí ela continua, né? Nesse capítulo do livro Desafios e Soluções. Permanecem esses símbolos no inconsciente humano, independendo de qualquer outras construções psicológicas, dando-lhes semelhança e até uniformidade de experiência, tornando-se uma representação que perdura imaginativamente. Tais imagens são comuns a todos os povos, o que a gente tinha conversado agora, e características da espécie humana desde os seus primórdios, que surge espontaneamente e tem várias configurações nos mitos e símbolos de todas as culturas. Ou seja, esses padrões que Jung identificou e que está em todas as pessoas e que independe da cultura, né, são caracterizadas por símbolos, que esses símbolos trazem uma informação energética daquele conteúdo, daquele padrão. Um exemplo disso, independentemente da cultura, né? O arquétipo mãe. Tá? Esse arquétipo, em qualquer cultura, se identifica o que vem a ser uma mãe. Quais as características de uma mãe, certo? E então, diz o quê? Que esse arquétipo, né? Como fala lá no texto, no parágrafo anterior, desde os tempos imemoriais, ou seja, se perde no tempo, sempre existiu na humanidade, sempre fez parte da psique humana. Então, o instinto materno, quando se fala do instinto materno, está se falando do arquétipo mãe. Inclusive, Jung explica que arquétipo e instinto são a mesma coisa. Acontece que o arquétipo está para a psique e o instinto para o corpo. E então, quando a gente fala do instinto materno, a gente está falando do arquétipo materno, certo? E então, no instinto vai se dar a forma. Olha lá, né, Platão. Mundo das ideias e mundo das formas. Vai dar a forma, que é através do comportamento, através da ação, certo? É através das sensações também, que é o que se refere à parte física, né? Ao corpo físico. E o arquétipo, que é essa informação energética, certo? Do aspecto mãe, está para a psique. E então, está no mundo das ideias, na mente, na psique, né? E toma forma no instinto, certo? E aí continua, a palavra arquétipo se origina, deixa eu colocar aqui que eu não tinha colocado na posição de ir passando. A palavra arquétipo se origina do grego arc, que significa o primeiro, e tipon, que significa marca, cunho, modelo. Olha aí, modelo, sendo, por isso mesmo, as marcas ou modelos primordiais, iniciais, que constituem o arcabouço psicológico do indivíduo, facultando a identificação da criatura humana. Existem no ser como herança, como parte integrante do seu processo de evolução. Muitas vezes esses arquétipos surgem nos sonhos como imagens pré-existentes, liberantes do inconsciente. No entanto, nem todos os símbolos são procedentes dos arquétipos, porque podem ter origem na própria energia do indivíduo. Nós vamos explicar sobre isso, tá? Eu vou terminar de ler e a gente explica. Nas suas atuais fixações,
traumatismos psicológicos, conflitos, frustrações, ansiedades e desejos. Diferem os arquétipos dessa energia inerente ao ser, porque os primeiros têm um caráter universal, os arquétipos têm caráter universal, enquanto os outros, alguns símbolos, são individuais. O que é que isso significa? O que é que Joana de Ângeles quis dizer? O seguinte: existem símbolos, tá, que representam os arquétipos. Então, o símbolo da mãe, você pode sonhar com uma mãe e ali está representando um arquétipo, mas nem todo símbolo são procedentes dos arquétipos. Alguns símbolos procedem da própria energia psíquica do indivíduo, por seus traumas, seus conflitos, suas frustrações. Nesse mesmo capítulo, ela explica assim, por exemplo, se uma pessoa sonha com a figura diabólica, diz, sonhei com o diabo, né? Com aquela figura que folclórica, né? Que a gente sabe que o espiritismo não acredita, mas existe essa figura folclórica. Então, a pessoa que sonhou com essa figura não significa que essa figura proceda de um arquétipo do mal, tá? Mas de um conflito interno da pessoa. A pessoa pode estar se sentindo má, se sentindo perversa, não pode estar não se achando uma boa pessoa. E então, como a gente se utiliza dos sonhos para o autoconhecimento, essa pessoa vai pegar este conteúdo, esse sonho, e analisar por que eu sonhei com esse símbolo, né? Com essa figura. O que diz sobre mim? Né? No que é que eu preciso melhorar ou no que é que eu estou com conflito, certo? E então, é isso, nem todo símbolo, tá, procede de um arquétipo, de uma informação arquetípica. Foi isso que ela quis dizer. Porque os arquétipos, eles são universais, eles trazem uma informação energética, certo? Que eles determinam padrões de comportamento na humanidade para todas as pessoas. E então, nesse caso do sonho, desse símbolo, com essa figura folclórica, né, com o diabo, para outras pessoas pode significar outra coisa. Não tem gente que cultua o diabo, né? Pode significar outra coisa. Então, não é uma mensagem universal. Tá? Não é uma mensagem universal, não é uma informação energética universal. Então, é apenas um símbolo que se refere a conteúdos psíquicos da pessoa que sonhou, né? Do sonhador, tá certo? E não do arquétipo. E então, a gente vai, assim, guardar isso na nossa cabecinha. Arquétipo é imagens primordiais, como Jung se referiu, imagens primordiais que se perde, né, no tempo, que passa de geração a geração e que se perde aí em tempos imemoriais, como Joana de Ângeles colocou, né, e que significa um padrão de comportamento para todas as pessoas, certo? Então, como a gente citou o exemplo do arquétipo da mãe, como tem do pai, como tem vários outros. E aí a gente vai falando mais adiante, tá? E aí continua. Aqui, deixa eu descer aqui a tela mais um pouquinho. Se um indivíduo tem... aqui, olha, eu até trouxe. E eu estava falando nisso e não lembrava que tinha trazido, que tem um sonho com um demônio e tal. Então, eu nem vou ler esse pedacinho, porque eu pensava que eu não tivesse colocado ele aqui, e foi o que nós acabamos de falar. Aí ela continua. As criaturas são todas multidimensionais, possuindo características comuns, resultado da perfeita reunião dos arquétipos que constitui cada individualidade. Isto faculta a compreensão da outra, a sua identificação em valores, qualidades e sentimentos. E então isso se refere a quê? Que esses arquétipos, né, que permeiam a psique humana, que estão em todas as pessoas, e como Jung diz, né, nós temos vários aspectos
arquétipos, alguns vão predominar mais do que outros, mas temos vários, certo? Ele tem características em comum a todos, e a gente volta ao exemplo do arquétipo materno. Então, a gente vê como tem no reino animal também, né? O arquétipo materno na cadelinha, né? Com a sua cria, por exemplo. E aí, o arquétipo, ele não está para a psique como o instinto está para o corpo, e aí você vê que tem cãezinhos, né, cadelinhas, que adotam gatinhos. Já viram isso? Isso é instinto materno. Isso é instinto materno. Adotam gatinhos, colocam ali embaixo das suas patinhas, dá de mamar para aquele gatinho que está órfão, não é isso? Aí, outro exemplo da humanidade, vamos supor que a gente sai agora, o grupo, na rua, certo? E aí a gente vê vamos aproveitar o inverno, a gente vê uma criancinha na rua, sentindo muito frio, passando nessa cidade, e aí a gente está ali na rua, quando viu aquela cena, é meio que automático, né? Cada um de nós vai sentir, né, esse instinto materno aflorar, né? Ele vem para fora, ele vem para a consciência. Então, uns vão até tirar a camisa, né? Um homem às vezes tira a sua própria camisa para agasalhar aquela criança, né? Outra pessoa vai fazer outra coisa. Por quê? Porque esse arquétipo materno está em todos nós. Então, são características comuns a todos nós e que vão constituir a nossa individualidade. Isso significa que cada um vai agir da sua forma, dentro do arquétipo, mas cada um da sua forma. Um tirou a camisa, o outro se preocupou de buscar um leite quentinho, o outro foi fazer outra coisa. Cada um, dentro do seu aspecto individual, vive esse arquétipo. E como está em todas as pessoas, também está nos homens. Os homens também têm, não é? Gente, quando fala do arquétipo materno, ou instinto materno, não se refere tão somente à figura feminina, tá certo? Porque os homens também podem e têm instinto materno, de acolhimento, de proteção, certo? Nesse caso do exemplo com a criancinha, de agasalhar, de proteger, de colocar no colo, de cantar uma musiquinha de ninar, de colocar para dormir. Os homens também não fazem isso? Isso também é instinto materno, certo? Porque os arquétipos é condição do espírito, e por isso que a gente trouxe trechos de Joana de Ângeles para complementar e a gente compreender melhor o que Jung quis dizer, porque como ele não foi até a reencarnação, e por Joana de Ângeles, né, trazer a explicação dentro dos conceitos espíritas, a gente vai compreender, então, desse aspecto mesmo, vai compreender melhor que nem sempre, né, a mulher foi mulher, ela já pode ter sido, né, em outras existências homens, e que os homens também nem sempre foram homens em outras existências, pode também ter sido mulher. E então esses arquétipos que Jung falou, que vai passando de geração a geração, a gente vai entender no espiritismo que não é só nessa existência. Tá? De várias existências, que nós vamos transferindo de experiência a experiência e somando em nós, né, essas experiências com esses arquétipos. Vez que a gente começa a compreender, né, que os arquétipos são manifestações, então, divinas, porque se faz parte do nosso espírito, e Jung diz, se perde em tempos imemoriais, né, porque ele foi dentro dessa existência, de onde começou o ser humano aqui. A gente vai mais adiante, né, de onde começou o espírito.
espírito. Então, esses arquétipos que ele descobriu, que ele identificou, faz parte do nosso espírito. Então, a gente traz essa informação energética, que são informações energéticas que impulsionam o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento do nosso espírito, o nosso processo de evolução. E aí é como eu ouvi um profissional falando, e achei bastante interessante, que a gente pode até associar esses arquétipos às próprias leis naturais, às próprias leis divinas, né? Essas informações que nos impulsionam. Então, lembra que quando falamos das leis divinas, meus queridos, já não lembro quando, e que falamos assim, olha, as leis divinas, as leis naturais, não se encontram, não é um código que está fora de nós. Se nós somos fractais divinos, se nós somos partes de Deus, né, centelhas divinas, essas leis naturais estão em nós. Então, inevitavelmente, mais dia ou menos dia, nós estaremos vivenciando essas leis. Por quê? Por serem leis e são imutáveis, porque as leis divinas são imutáveis, inevitavelmente nós somos chamados por elas mesmas, né, para esse desenvolvimento, para esse despertamento, para esse andar para frente, para esse seguir no nosso desenvolvimento. E então, a gente não vai trazer aqui agora, né, as leis naturais, mas só para a gente compreender isso. Então, os arquétipos, eles são como essas leis naturais que fazem parte de nós, fazem parte do nosso espírito. Essas informações que dão um padrão de comportamento à humanidade, né, no nosso desenvolvimento, que, embora esse padrão de comportamento, cada um vai se manifestar nele dentro da sua individualidade, dentro dos seus aspectos individuais, dentro das suas experiências, tá? Experiências essas de existência após existência, tá? E aí ela continuou. Isso faculta a compreensão da outra, isso eu tinha lido, né? A sua identificação em valores, qualidades e sentimentos. Faculta é o quê? Vai depender de cada um. Então, um exemplo, se eu tenho predominante em mim o arquétipo materno, e a gente vai usar muito o arquétipo materno como exemplo, porque vai ficar melhor de explicar, né? Se eu tenho em mim o arquétipo materno predominante, porque Jung disse, nós temos vários, né, arquétipos, né, vários desses padrões de comportamento, mas alguns vão predominar mais do que outros, certo? Por que alguns vão predominar mais do que outros? Porque os arquétipos, quando experienciados, eles vão fazer parte da nossa personalidade, e a gente precisa observar isso, conhecer sobre esses arquétipos em nós, porque a gente também não pode se confundir com eles. A gente não pode entrar nessa fusão que dificulte a vivência de outros arquétipos para que a gente possa se desenvolver. Senão a gente se fixa ali naquele arquétipo, formando aquela personalidade, e a gente vai ter dificuldade de vivenciar outras experiências para o nosso desenvolvimento. E então, por isso que ela diz, faculta a compreensão da outra, a sua identificação em valores, qualidades e sentimentos. Então, se eu tenho o arquétipo materno predominante em mim, eu vou poder, né, perceber isso na outra pessoa, identificando seus valores, suas qualidades e seus sentimentos. Então, quando eu identifico um arquétipo materno em outra pessoa, eu vou identificar, vou sentir
mesmo dentro da subjetividade dessa outra pessoa, dentro da sua individualidade, né? Os valores vivenciados por ela dentro dessa experiência arquetípica, certo? E aí ela continua. O processo da reencarnação, olha aí, porque trouxemos ela. O processo da reencarnação explica a presença dos arquétipos no ser humano, porque ele é herdeiro das suas próprias realizações através dos tempos, adquirindo em cada etapa valores e conhecimentos que permanecem armazenados nos refolhos do ser eterno que é. E então, a cada experiência, em cada existência que a gente vai trazendo a consciência, vivendo esses arquétipos, nós vamos nos desenvolvendo e na próxima existência nós já vamos experimentando, né, tantos esses arquétipos quanto outros. Por quê? Porque são experiências divinas em nós. É Deus se manifestando em nós. É o próprio Deus vivendo em nós, né? Nós somos fractais de Deus. Então, é como se fosse, não são atributos, mas características divinas de comportamento do ser. E então, por isso que existência após existência, nós vamos vivenciando esses arquétipos, certo? Aqui embaixo, agora, foi que a gente trouxe Jung, né? Carl Gustav Jung, no seu livro A Natureza da Psique, falando sobre os arquétipos, né? Poderia até ter começado com ele, porque quando se fala da psicologia, do desenvolvimento comportamental, da resolução dos nossos conflitos psíquicos, né? A gente vai primeiro por Jung, certo? Mas aí a gente quis primeiro trabalhar com Joana de Ângeles, como a gente tinha falado lá atrás, porque ficaria depois mais fácilzinho de compreender ele. E aí ele fala que o arquétipo, isso a gente já tinha comentado, são conjuntos de imagens primordiais, ou seja, primeiras, né, provenientes de uma sucessão de repetições de uma mesma experiência durante muitas gerações e que ficaram armazenadas no inconsciente coletivo. Então, os arquétipos, quando a gente diz que faz parte da humanidade, que faz parte de todo ser, nós estamos falando que faz parte do inconsciente coletivo. Então, se faz parte de todos nós, está no nosso inconsciente coletivo. Lembremos que Jung, e já tínhamos conversado isso outra vez, e Jung, ele dividiu o inconsciente, né? Ele descobriu que existe o inconsciente coletivo e o inconsciente individual. O inconsciente coletivo, né, é aquela experiência, são as experiências, né, vividas por todos, né, em qualquer época da humanidade, está tudo ali impregnadozinho, certo? E o individual é a nossa experiência individual dentro deste conteúdo coletivo. Para a gente entender melhor sobre isso, imagine assim, o inconsciente coletivo, um grande teatro onde está tendo ali uma apresentação de uma peça, né? De uma peça teatral, certo? E todo mundo que está ali assistindo o teatro está lotado, todo mundo que está ali assistindo, né, é a humanidade, certo? A peça teatral é a existência. Isso é, o teatro todo em si, com todo mundo ali com a peça, é o inconsciente coletivo. Você ali no meio, como você está vivenciando essa experiência de estar no teatro, de estar assistindo aquela peça, ou seja, de estar passando por essa experiência, é o inconsciente individual. E então estamos todos, né, no inconsciente coletivo e com nossos aspectos individuais, certo? Então, ele explica que o arquétipo está no inconsciente coletivo, ou seja, está nesse teatro onde estão todas as experiências ali, todas as pessoas ali. Acontece que cada pessoa vivendo na sua subjetividade, cada arquétipo. E a gente tinha falado nisso lá atrás, né? São personagens universais,
do exemplo da mãe. São padrões de comportamento caracterizando nosso modo de vida e jeito de ser. As imagens dos arquétipos são encontradas em mitos, em lendas, literatura, filmes e até mesmo nos nossos sonhos. E a gente se referiu, né, lá atrás também sobre os nossos sonhos. O que ele quis dizer com isso? Como os arquétipos são conteúdos universais, são personagens universais e que está no inconsciente coletivo, e isso então é que está, né, na humanidade, em todos, né, em todas as pessoas, a manifestação inconsciente, certo? Em tudo que essa humanidade faz, tá? Você vai encontrar na mitologia, nas lendas que contam, né? Na literatura, filmes e até mesmo nos nossos sonhos. Então, eu que escrevo, então, quando eu vou escrever um livro, por exemplo, ali, aquele livro, ele vai estar eivado de conteúdos arquetípicos. Eu posso citar ali, inconscientemente, a figura paterna, a figura materna, eu posso, da criança, do órfão, de tanto, porque a gente lá mais na frente é que a gente vai ver os arquétipos, né? De todos esses personagens, muitos deles podem estar ali naquele livro. Então, porque o nosso inconsciente, ele de alguma forma coloca para fora. Como a gente citou o exemplo, se a gente saísse em grupo para a rua e visse uma criancinha agora no frio, né? Passando nessa cidade, sentindo muito frio, não está com uma roupinha adequada para passar, né, aquele frio. E aí mesmo as figuras masculinas, né, viria à tona o seu instinto materno. Então, o arquétipo materno viria à consciência nesse instinto de proteção, de acolhimento, aquele bebezinho, aquela criancinha que estava com frio. Então, em tudo que se vai fazer, né? Por isso que ele fala, está em tudo, né? Se eu encontrar nos mitos, nas lendas, nas histórias infantis, certo? Tudo se encontra as figuras arquetípicas, porque o inconsciente ele se manifesta independentemente que a gente tenha conhecimento dos seus conteúdos ou não, ele sempre se manifesta. E aí ele continua assim: cada arquétipo tem seus valores e significados. A maioria, ou até todas as pessoas, possuem vários arquétipos que constroem a personalidade. Isso a gente tinha comentado, né? Porque eu trago os textos, né, gente? Aí eu começo a falar feito uma metralhadora e acabo falando o que já está lá na frente dos textos. Então, quando a gente chega lá, já tinha comentado a respeito. E aí ele fala assim: os arquétipos têm dois polos. Por meio do polo positivo, ele se manifesta nas atividades criativas e nas fontes de inspiração, levando o indivíduo a ter experiências de revelações, de iluminações, certo? O que é que isso quer dizer? Joana de Ângeles, eu agora não vou lembrar se foi no livro, esse livro que citamos há pouco, Vida, Desafios e Soluções, ou se foi no outro, Triunfo Pessoal, que ela diz que essa manifestação arquetípica também vai se encontrar na mediunidade, certo? Quando a gente experimenta a vivência de um arquétipo, né? Ele, no seu polo positivo, ele vai manifestar as inspirações, ele vai manifestar conteúdos que vai dar o nosso desenvolvimento, que vai dar uma alavancada no desenvolvimento da nossa psique. Está dando para compreender isso? Então, um exemplo disso, vamos lá para o arquétipo materno. Vamos supor que
eu experimento pelo polo positivo o arquétipo materno, ele predomina em mim, a partir dessa experiência do polo positivo, abrir-se-á a possibilidade maior, né, como ela falou aqui, ele falou, né, de atividades criativas e nas fontes de inspiração. Ele só não citou de onde essa inspiração, né, mas a gente sabe, certo? Levando o indivíduo a ter experiência de revelações e iluminações. Então, vivendo esse arquétipo no polo positivo, você está com abertura consciencial para que se dê uma compreensão mais dilatada daquela experiência, do que precisa ser feito, por onde você vai, decisões, escolhas que você vai realizar dentro da vivência desse arquétipo. Compreende isso? E aí ele continua, isto é, o arquétipo determinante em nós, quando conhecido e trabalhado, olha aí, conscientemente, de acordo com o processo de evolução espiritual, eles nos abrem ao acesso às fontes de inspiração que auxiliarão cada vez mais no despertamento e andamento do processo evolutivo, mostrando condições favoráveis, meios de criação, etc. Enfim, levando o indivíduo cada vez mais à sua libertação. Nesse aspecto positivo, a pessoa domina o arquétipo a seu favor. Deu para compreender isso, meus queridos? Vamos lá. Já pelo polo negativo do arquétipo, a pessoa pode demonstrar atitudes de rigidez, de fanatismo àquela personalidade. O arquétipo não forma a nossa personalidade, e a gente não tinha falado lá atrás que a gente não pode se confundir com o arquétipo, que o arquétipo são meios de desenvolvimento, e não para que a gente paralise ali, para que a gente ingesse a nossa consciência ali, tá? E pode até desenvolver uma possessão, tá? Por quê? Porque, veja bem, vamos lá, tentar explicar. Agora que eu estou vendo aqui que não fui corrigindo algumas coisas, né, da digitação aqui, mas está tudo bem. Vamos lá. Tudo tem dois polos, né? Tudo tem o polo positivo e o polo negativo. Nós vimos isso no princípio da polaridade em Hermes Trismegistus, e a gente vê como esses conteúdos se comunicam entre si, certo? E então, não é diferente com o arquétipo. Por quê? Quando nós vimos lá em Hermes Trismegisto sobre as leis herméticas, né? Essas leis naturais, nós vimos que são leis que regem o universo. E se nós e o universo somos um só, e se os arquétipos estão em nós, e os arquétipos são universais, estão em tudo, porque se trata do desenvolvimento, eles também vão trazer o seu aspecto positivo e seu aspecto negativo, até que se encontre neles o caminho do meio, que então vai se dar essa dilatação. Aí a gente vai compreender o seguinte: quando que uma pessoa vai estar vivendo, então, o polo negativo do arquétipo? A gente volta lá ao arquétipo materno. Aí, de novo, vamos supor que predomine em mim o arquétipo materno. No caso, né, o instinto materno. Se eu não observo a minha experiência com esse arquétipo e não dê a ele, não tire dele a função do arquétipo, ou seja, como diz ali na linha anterior, um aspecto positivo, a pessoa domina o arquétipo a seu favor, para o seu desenvolvimento. Então, se eu não faço isso, se eu me confundo com o arquétipo materno, eu posso vou entrar nesse negativo e vou me tornar uma mãe fanática, uma mãe super protetora,
uma mãe vitimista para que os filhos realizem todas as minhas vontades, certo? Uma mãe que não dá a liberdade para os filhos, uma mãe que não compreende a individualidade dos filhos, aquela mãe que quer todos os seus filhos para sempre embaixo de suas asinhas e ela dominando. Esse é o aspecto negativo do arquétipo. E como nós vimos que essas vivências arquetípicas vão passando de geração em geração, que Jung foi até aí, e Joana de Ângeles fala de existências após existências, né? Essas experiências que vivemos no aspecto positivo ou no aspecto negativo, tá? Essas experiências arquetípicas, vamos vivenciar em existências futuras as consequências necessárias para o nosso desenvolvimento, de acordo com essa experiência arquetípica que nós estamos vivendo agora. Deu para compreender isso? Então, quando a gente começa a expandir, a libertar, a compreender a função dos arquétipos, que é o nosso desenvolvimento, e para isso a gente tem o arcabouço espírita, que vai nos dar um norte, né? E das leis naturais, e a lei de causa e efeito, como a gente conhece, né? Nós vamos tirar um melhor proveito dessas oportunidades, tá? Desses arquétipos que nós vamos experienciando. E aí a gente trouxe esse exemplo aqui, ó, de Jesus se utilizou dos símbolos arquetípicos da época para imortalizar sua mensagem. Jesus falava por parábolas, né? E ele trazia nessas parábolas estruturas arquetípicas, certo? Isso porque o que é que a gente compreende a respeito disso? Cada personagem que ele colocava ali naquelas parábolas que ele trazia os ensinamentos, né? Ao ouvirmos, e quem estava lá na época com ele, né? Ao ouvir aquelas parábolas, como os arquétipos são universais e estão em todas as pessoas, né? Em todos nós, já haveria uma comunicação com o inconsciente do outro. E então, quando ele falava no arquétipo do pai, quando ele falava no arquétipo do filho, quando ele falava no arquétipo do Senhor, e por aí vai, né? Do arquétipo divino, já estava dando uma comunicação com o conteúdo do inconsciente coletivo que se encontra em todas as pessoas, né? Nós estamos nesse grande teatro entre aspas, né, gente? Só para a gente compreender o que seja o inconsciente coletivo, entendeu? Nós estamos dentro dessa estrutura psíquica coletiva, né? Faz parte de nós. E então, quando ele falava por parábolas, ele estava levando essa comunicação com o conteúdo que havia no inconsciente do outro, certo? Então, a gente já compreende como esses arquétipos, né, são manifestações divinas para o nosso desenvolvimento, certo? E aqui continua assim. Embora existam muitos diferentes arquétipos, Jung definiu 12 tipos principais, porque, gente, não tem como definir assim todos os arquétipos, tá? E então, naquele livro que nós citamos lá atrás, A Natureza da Psique, de Jung, certo? Ele nos trouxe 12 tipos principais que simbolizam as motivações humanas básicas. Cada tipo tem seu próprio conjunto de valores, significados e traços de personalidade. A gente tinha colocado esse trechinho lá atrás, né?
Temos vários arquétipos e podemos desenvolver outros, mas há outros também que nunca desenvolveremos, certo? Por quê? Porque uma experiência é que vai trazer a outra e que nós vamos nos desenvolvendo no decorrer dessas experiências. Então, não tem como, nessa existência, desenvolvermos todos os arquétipos, porque nós estamos em desenvolvimento, né? Então, é um passo a passo. A gente não está dando nem conta do que já está à nossa disposição, certo? Aí, trouxemos Joana de Ângeles de novo. De acordo com Joana de Ângeles, nenhum cérebro teria condições de armazenar todas as formulações de todos os períodos da evolução, considerando-se o limite da aparelhagem fisiológica do nosso cérebro, né? Mesmo com a sua incomum complexidade, está aí no livro Triunfo Pessoal, na página 23, certo? Então, não tem como não dar, nosso cérebro não daria conta de fazer a leitura, de trazer a consciência, tá? Todos os conteúdos, de todos os arquétipos e de todas as experiências. E aí, ela continua, e a gente volta lá no livro Vida, Desafios e Soluções, na página 98, que ela fala assim: muitos símbolos arquetípicos provêm de outro tipo de herança primordial, as das experiências de cada espírito pelo imenso oceano das reencarnações. Graças às reencarnações, são transmitidas as vivências de uma para a outra. A gente tinha comentado, né, gente, isso? De uma para a outra etapa, prevalecendo como determinantes do comportamento aquelas que foram mais rigorosas, assim, estabelecendo no inconsciente pessoal e profundo os símbolos que emergem nos sonhos e durante a lucidez como conflitos variados, necessitados de libertação. O que é que ela quis dizer aqui com isso? Veja bem, muitos símbolos que representam, né, são símbolos arquetípicos, né, provém de outro tipo de herança primordial, que é das próprias experiências do espírito, e não do arquétipo. Exemplo, vamos lá para o arquétipo materno. E aí vamos supor que eu, Angélica, em várias existências, tenho passado por experiências dentro do arquétipo materno e que, por experiências tanto minhas, como vivendo a experiência em si, como participando da experiência, como sendo filha, sendo cuidada por outra pessoa, que assumiu o papel de mãe, tudo. E aí, nessas experiências, vão se somando conteúdos de frustrações, de tristezas, de perdas, de tantas outras coisas que aconteceram dentro dessa experiência. Existência após existência, esses símbolos que vão parecer do arquétipo materno não são do arquétipo materno, mas são originados dessas próprias experiências que vão aparecer em sonhos, vão aparecer dentro de conflitos diversos, variados, como ela fala aqui na última frase, em conflitos variados, necessitados de libertação, necessitados de cura, necessitados de tratamento. Então, essa pessoa, ela criou um problema, certo? Com o arquétipo materno. E aí, o que é que acontece? Como é que vai se dar essa libertação? Essa pessoa precisa da experiência do arquétipo materno para que se dilate a sua compreensão e ela
o seu espírito resignifique essas experiências infelizes do passado. É um pouquinho complicado isso, mas dá para a gente, com um esforçozinho, a gente ir compreendendo. Então, a gente pode até buscar identificar na nossa experiência hoje, se não há conflitos dentro de alguns arquétipos, né? Ia falar em decorrência, mas não é em decorrência. Alguns conflitos que vão nos parecer conflitos em decorrência provenientes de algum arquétipo e que não é proveniente de algum arquétipo, mas de nossas próprias experiências do passado e que vão precisar de uma resignificação, vão precisar de serem elaboradas, né, por nós, num tratamento profissional, espiritual, serem elaborados em nossa psique, a gente lidar com esses conteúdos, trabalhar com eles, para que então aí a gente viver o arquétipo no seu aspecto positivo, porque enquanto não se der essa libertação, que Joana de Ângeles usou esse termo, né? Enquanto não se der essa libertação, enquanto não se der a elaboração desse conteúdo, não vai se conseguir vivenciar a experiência do arquétipo materno no seu aspecto positivo. Por quê? Porque se o arquétipo são padrões de comportamento que impulsionam o desenvolvimento do nosso ser, certo? Como que vivenciaremos esse arquétipo com conflitos, com tantos conflitos permeando a nossa psique, dentro desse aspecto materno? Nós não conseguiremos. É aquela coisa assim, há pessoas, e ver como isso é subjetivo, há pessoas que têm conflitos maternos, né? E teve experiências negativas ainda aqui nessa existência. E essa pessoa não consegue ser mãe. Essa pessoa diz, não, eu não me vejo tendo filhos, porque essa pessoa tem conteúdos infelizes, né? De frustrações, de muito sofrimento, dentro desse aspecto do que significa mãe. Então, o símbolo, né? Mãe, para ela, é um símbolo herdado da sua própria experiência e não do arquétipo. Foi isso que Joana de Ângeles quis dizer aqui, quando ela diz: muitos símbolos arquetípicos provêm de outro tipo de herança primordial, que é da própria pessoa, a das experiências de cada espírito, pelo imenso oceano das reencarnações. E então, essa pessoa pode não se ver, né, como mãe, porque ela não compreende o símbolo, a figura materna, o que significa, que características são essas, e que são padrão de comportamento que está em todo mundo, ela não conhece isso, certo? E então, aí vamos supor que ela sonha com uma mãe, tá? Esse sonho, se não for percebido que nela se encontra esse conflito, algum profissional, qualquer pessoa pode dizer assim, esse sonho representa o arquétipo materno. Olha, porque você está precisando desenvolver o arquétipo materno. Olha, então é porque você não está trabalhando o arquétipo materno direito. Algo assim, estou chutando, tá? Algo assim. E deixe estar que esse símbolo não é proveniente do arquétipo materno, mas proveniente dela mesma, de suas próprias experiências. Então, ela pode sonhar com uma mãe abandonando ela na rua, ou apanhando de uma mãe, ou com uma mãe brigando com ela, certo? Então, pode ter sonhos assim, como nós não vimos lá atrás, que os símbolos vão se manifestar, né? De todas as formas em nossos sonhos, tá? E então foi isso que Joana de Ângeles quis dizer.
E aí eu achei interessante trazer esse parágrafozinho para a gente compreender um pouquinho essa diferença. E aqui eu trouxe, gente, os 12 arquétipos básicos que Jung identificou, né, nos seus estudos, nas suas pesquisas, nos atendimentos com os seus pacientes, né? Só que eu não vou ler todos, não, tá? Senão a gente também não sai hoje daqui. Não vou comentar sobre todos, não. Mas trouxe assim, no geral, só para a gente ter uma ideia, né? O inocente, o cara comum, o órfão, aí depois eu volto lá para dar uma pincelada neles, tá? O herói, o cuidador, o explorador, o rebelde, o amante, o criador, o tolo, o sábio, o mágico e o governante. Só para a gente ter uma ideia, o inocente, também conhecido como utópico. Lembra que os arquétipos formam a nossa personalidade, mas a gente não pode se confundir com ele, não é isso? Demos o exemplo do arquétipo materno, que se a gente se confunde com o arquétipo e não utiliza ele a nosso favor, o desenvolvimento do nosso ser, a gente vai estar no aspecto negativo do arquétipo, tá? Então, também é conhecido como utópico, tradicionalista, ingênuo, místico, santo, romântico, sonhador. Lema de vida: livre para ser você e eu, ou seja, respeita a si, a sua individualidade e o outro. Desejo principal, chegar ao paraíso. Mas não é o paraíso das religiões, não, tá? É porque sonha, assim, com um mundo de paz, com um mundo de onde todas as pessoas se amam, certo? Objetivo, ser feliz. Maior medo desse arquétipo: ser punido por ter feito algo de ruim ou errado. Então, quando a gente vê assim, qual o maior medo dentro de um arquétipo que está sendo experimentado, a gente vê que são eles, gente, que podem nos levar a experimentar o aspecto negativo do arquétipo. Compreende isso? E então, acaba, nesse caso, assim, um exemplo: maior medo do inocente, ser punido por ter feito algo de ruim ou errado. Aí ele pode se tornar perfeccionista. E aí, se tornando perfeccionista, ele vai ser rude com ele mesmo, ele vai ser rude com outras pessoas, ele começa a experimentar o aspecto negativo. E então ele deixa ele vai desejar, o desejo principal, né? Chegar ao paraíso, entre aspas, tá? Ele vai continuar com esse desejo, mas vai se cobrar muito para que isso aconteça. Vai se cobrar muito para que outras pessoas também vivenciem isso, tá? Aí, olha lá: estratégia, fazer as coisas certas. Fraqueza, chato por toda a sua inocência ingênua. Então, pode ser aquela pessoa que talento, né? Fé e otimismo, que queira, por pureza de alma, por tanta inocência, por tanta ingenuidade, mas veja, gente, que ingenuidade não significa que é uma pessoa já desenvolvida, uma pessoa de vibração elevada. Não é isso, certo? É de imaturidade, de incompreensão ainda, que colocar por gargalo abaixo nas pessoas o desenvolvimento da fé, né? De otimismo na vida, aquela pessoa que vai trabalhar muito nesse aspecto, certo? O cara como o órfão, lema: todos os homens e mulheres são iguais. Desejo central, ligação com os outros. Objetivo, fazer parte. Vou lá descer para o talento, o realismo, a empatia, a falta de pretensão. Depois eu posso passar para vocês esse conteúdo, tá certo, gente? E aí vocês vão olhando um por um. O herói é muito trabalhado, tem muitas palestras sobre o arquétipo do herói, o mito do herói. Tem muitas palestras sobre isso, vocês podem pesquisar a respeito, né? Também é conhecido como o guerreiro, o salvador, o super-herói, o soldado, o matador de dragão,
o vencedor e o jogador da equipe. Lema, onde há vontade, há um caminho. É aquele desbravador, é aquele que vai abrir o caminho para outras pessoas passarem, é aquele que quer salvar todo mundo, é aquele que está sempre à disposição, é aquele que é pau para toda a obra, certo? Desejo central, provar o valor para alguém através de atos corajosos. Objetivo, especialista em domínio, de um modo que melhore o mundo. Maior medo, se é o arquétipo do herói, seu maior medo, seu polo negativo é fraqueza, vulnerabilidade e ser um covarde. E então, aí ele pode se perder nesse medo e ele pode vivenciar o aspecto negativo desse aspecto. Sua estratégia é ser tão forte e competente quanto possível. Fraqueza, e aí olha o aspecto negativo, arrogância, sempre precisando de mais uma batalha para lutar. Aquela pessoa que não pode viver sem algo para resolver, aquela pessoa que não descansa, entendeu? Porque ela quer provar o herói nela o tempo todo. E então, nós temos esse arquétipo, né? Porque nós não temos vários arquétipos, né? E alguns vão predominar. Então, nós temos todos o aspecto do herói. Você sai para trabalhar, você paga a conta, você engole sapos, você mata um leão por dia para sobreviver. Isso é o arquétipo do herói. Veja como é divino, né? Para que você desenvolva, para que você vá para frente, para que você se expanda. Agora, quando chega no aspecto negativo, aí agora está sendo um pouquinho irônica, né? Você não tem tempo nem de assistir uma palestra, né? Todas as outras coisas, porque você tem tantas coisas para resolver, tem tantos caminhos para desbravar, que você não tem tempo nem de estar em grupo, você não tem tempo de assistir uma palestra, você não tem tempo de estar em família, você não tem tempo de um lazer, né? E acaba se tornando como é que se diz? Se tornando um herói fraco, né? Porque todo herói, ele sabe o momento de embanhar sua espada e sentar em sua tenda, como já dizia Paulo Coelho, né? E sentar em sua tenda e descansar e estudar as estratégias para a próxima batalha, né? E não estar vivendo uma batalha assim, atrás da outra, ininterruptamente, certo? O cuidador, o explorador, o rebelde, olha o rebelde, né? Muito nos nossos adolescentes, as regras são feitas para serem quebradas. Já pensou se todos os filhos adolescentes fizessem tudo o que os pais querem? E se os pais e as mães tiverem um aspecto negativo do arquétipo paterno e do arquétipo materno? Esse filho, ele precisa quebrar algumas regras, né? Desbravar seu próprio caminho para que ele desenvolva sua própria individualidade, sua própria identidade, entendeu? E então, no aspecto, seu desejo central é a revolução. A vingança aí saiu errado, certo? Digitei aí errado, não era para estar aí, porque seria o aspecto negativo, né? Seria o aspecto negativo, certo? O rebelde, a revolução, que é o caso do desejo central, ele vai querer mudar as coisas, ele vai querer ver como que as coisas funcionam de uma outra forma, certo? Objetivo, derrubar o que não está funcionando. E então você vê pessoas que estão no aspecto materno e paterno de forma negativa, né, no aspecto negativo, e aí você vê querendo levar os filhos ao fim da força para a igreja. Não porque você tem que ir para o culto, ou porque você tem que ir, porque senão o demônio vai andar atrás de você, porque sua vida não vai para frente por causa disso e aquilo. Esse arquétipo precisa existir
para que se dê o progresso da humanidade, né? Porque se o arquétipo está no inconsciente coletivo, a cada experiência positiva, né, vivida dos arquétipos, dá-se-á o progresso da humanidade, que vai começar a partir de cada um de nós, certo? E então precisa sim que aconteça isso, tá? Estratégia: interromper, destruir ou chocar. Fraqueza: cruzar para o lado negro do crime. Porque se o desejo central é a mudança, a revolução, se ele se funde a esse aspecto, a sua revolução vai para o outro polo, né? Para o lado totalmente negativo, que pode ir para o lado do crime. E até você vê aí jovens matando os próprios pais, né? Talento: ousadia e liberdade radical, certo? Aí vem o amante, não vou ler outros mais não, tá? O criador, o tolo, o sábio, o mágico e o governante. Aí depois a gente vai vendo um pouco mais desses e conversando mais a respeito de cada um deles, tá certo? E aqui, eu pensava que tinha colocado, não, coloquei, tá aqui embaixo. Existe também, e que Jung também nos trouxe nesse livro, A Natureza da Psique, os arquétipos estruturais, que dá no mesmo porque todos os arquétipos fazem parte de todos nós e permeiam, né? Estão todos no inconsciente coletivo, mas alguns arquétipos, eles são estruturais porque a experiência de todos os outros arquétipos dá-se-á a partir desses arquétipos que dão estrutura à psique, que o arquétipo central, que é o si mesmo, o self. E o self é o organizador, né, de tudo. É ele quem vai botar tudo no lugar, é ele quem vai buscar, é ele quem vai nos direcionar às experiências para que a gente se descubra, né? A persona é um arquétipo, né? Que é o personagem que nós nos utilizamos. Daí também a gente não se confundir com esse personagem, não acreditar que nós somos ele, tá? A sombra, a ânima e o ânimos. Então, esses arquétipos são estruturais. Por quê? Porque eles dão forma à nossa psique e todos os outros arquétipos estarão sendo experimentados em decorrência dessa própria estrutura. Dá para compreender isso? E então, da ânima, do ânimos, por exemplo, o ânimos como estrutura. A ânima é a energia feminina que se encontra no masculino, que se encontra nos homens. O ânimos é a energia masculina que se encontra nas mulheres. Não tem nada a ver com sexo, viu, gente? É energia de criação, tá? É energia de estruturação do ser e que tem uma informação energética. E então, como estrutura, e a gente viu, quando a gente estava citando o exemplo lá do arquétipo materno, né? E que se encontra no homem e na mulher, olha a ânima aí. Então, quando a gente diz assim, o homem vê a criancinha abandonada na rua, ele vai tirar a camisa, ele vai cobrir aquela criança, ele vai proteger, ele vai pedir socorro, ele vai buscar ajuda para aquela criança, e isso é arquétipo materno, isso é instinto materno. E o que estrutura esse arquétipo materno? A ânima que está nele, essa energia feminina do acolhimento, do que é da intuição, tudo que envolve a energia feminina que se encontra nele. Certo? E então, o nosso desenvolvimento, gente, é justamente para isso, equilibrar essas estruturas. Então, no caso do ânimos, nas mulheres também,
né? Que é a energia masculina, a energia da clareza, da objetividade, a energia do que é para fora. A ânima, o feminino, é para dentro, é a introspecção, é a reflexão, é o olhar para dentro. Veja que os homens são mais para fora, né? E no físico também, né? O homem é para fora, a mulher é para dentro, certo? E a mulher com a energia do ânimos, e então o arquétipo paterno também se manifesta, isso dando só o exemplo do arquétipo paterno, tá? Porque poderia ser qualquer outra coisa. Também vai se manifestar. Quantas mães são pais e mães, né? Criam seus filhos sozinhas e vão à luta lá fora e vão em busca do pão, né? De cada dia e que precisam, às vezes, até deixar os filhos sozinhos, pequenos ainda em casa, para poder sair para trabalhar. Isso é a energia do ânimos. E então, essa estrutura do ânimos é o que permite que ela trabalhe o arquétipo paterno. Então, por isso que são arquétipos estruturais. Deu para entender isso? E o self é o manda-chuva, é o que manda em todo mundo e todo mundo vai obedecer direitinho, porque é o próprio arquétipo divino em nós, é a própria manifestação de Deus em nós. Certo, meus queridos? Vou voltar aí para vocês agora. Eu tinha umas dúvidas quando eu pedi para você abordar esse assunto, porque eu achei ele bem complexo. Ele não é simples, não, de compreender, sabe? Né, não. E porque eu tinha uma confusão muito grande entre arquétipo e o inconsciente coletivo, que a gente já trabalhou lá no passado, que Uhum. são os acúmulos das experiências, né? E aí, hoje ficou mais claro um pouco. Que na verdade eu entendo que os arquétipos eles são arquivados no inconsciente coletivo. Não sei se eu estou entendendo corretamente. Eu tenho essa impressão que eu entendi que os arquétipos são que a gente possui vários, né? E vem de Uhum. geração após geração, a gente traz nas diversas reencarnações. Então, esses arquétipos eles vão estão impregnados em todo mundo e vão se arquivando individualmente em nós, né, no nosso inconsciente coletivo. Eu entendo assim, viu, Beth? Veja se fica melhorzinho agora. Sim. É, eu entendo assim. E aí, dessa forma, como eu entendo, para mim fica um pouco mais claro. Os arquétipos como manifestações, né, do inconsciente, e aí que estão em nosso espírito, já estão, fazem parte de nós desde quando nós fomos criados. E Jung falou assim, né, que é transmitido de geração a geração, que se perde aí por tempos imemoriais. Mas aí, com Joana de Ângeles, né, a gente vai mais lá para trás ainda e a gente vai percebê-los, compreendê-los, melhor falando, no nosso espírito. Uma vez que então se fala já no espírito, já se fala de quando fomos criados. E então, como fractais divinos, centelhas divinas que nós somos, todos esses arquétipos, que a gente não tem como saber todos como são, né? Já estão em nós, como as leis naturais, que já estão em nós. E então, experiência após experiência, melhor falando, fase a fase do desenvolvimento do nosso ser, esses arquétipos vão se manifestando, vão se abrindo para poderem ser experimentados. Entendeu? Eu compreendi Agora eu assim. entendi perfeitamente, agora eu entendi perfeitamente. Pronto. Aí, o que é que acontece? Por isso que no trechozinho lá, viu que é assim que Joana de Ângeles fala, né? Que o nosso cérebro, falei embolado agora, apesar de ser uma máquina assim
perfeita, complexa, não comporta que todas essas experiências já sejam vividas. Por quê? O nosso cérebro, e a gente, né, já falou isso várias vezes, que a gente entende como um leitor do nosso espírito. É o que vai fazer, né? É como se o nosso espírito é aquele DVD, aquele CDzinho, né? Aquele discozinho, e o cérebro é o leitor do DVD. E aí, quando a informação que está naquele discozinho, se aquele leitor não tiver capacidade para ler tudo que está naquele discozinho, ele não vai ler. Então, aí não vai aparecer nada, né? Na TV ou no computador. E então é isso, o nosso cérebro, apesar de já ter desenvolvido muito, da gente ter uma capacidade cerebral imensa, ele não comporta ainda estar vivendo, trazer a realidade do mundo das ideias de Platão para aqui, o mundo das formas, trazer essa realidade 100%, essa variedade de realidades que são as variedades arquetípicas. E então está tudo lá como sementes em nosso espírito. E fase a fase do nosso desenvolvimento, essas sementes vão desabrochando. Agora, é interessante que a gente, já consciente disso, a gente vai buscar, que a gente fala do autoconhecimento, do autodescobrimento, que a gente vai, então, agora buscar, nesse processo do autoconhecimento, os arquétipos que nós estamos vivendo. E se estamos no seu aspecto positivo, se nós estamos no seu aspecto negativo, para que a gente possa tirar, como Joana de Ângeles disse, né, vivendo no aspecto positivo, tirar o melhor, o seu maior valor desse arquétipo em nosso favor, para o nosso desenvolvimento. Então, a gente volta lá para o arquétipo materno. Vamos supor que eu estou aqui, ó, praticando o autoconhecimento e tal, e aí eu descubro, estou passando pela experiência da vivência de um arquétipo materno, porque nessa existência, porque o arquétipo materno, ele não vai se manifestar só quando você tem filhos, né? Vai se manifestar de diversas outras formas, com amigos, com colega de trabalho, e aquela pessoa que vai estar ali com aquele instinto materno de proteção, de acolhimento, de orientação, certo? Para qualquer pessoa, tá? Mas aí vamos trazer para o lado dos filhos. E aí, nessa existência, eu tive filhos, eu tenho filhos. Então, o arquétipo materno está sendo experimentado ali. Aí eu vou observar se eu estou vivendo no seu aspecto negativo, se eu estou vivendo no seu aspecto positivo, e para que eu possa tirar dessa experiência o melhor para o meu desenvolvimento. Porque a experiência com outros arquétipos no futuro depende dessas experiências de agora. Senão, essas outras sementezinhas não poderão germinar enquanto outros arquétipos não foram compreendidos. É por isso que a gente está em desenvolvimento. Não foram compreendidos, não foram experimentados em todo o seu aspecto positivo. Até Joana de Ângeles, quando a gente estava lá lendo, né? Estava lá no compartilhamento, que ela estava falando dos conflitos que as pessoas têm, né? Dentro dos arquétipos, que precisam ser trabalhados, que precisa ter a libertação desses conflitos, a elaboração desses conflitos, para que ela possa viver a experiência arquetípica da melhor forma possível. Então, porque senão essa pessoa desencarna e a consequência numa
existência futura será ainda dentro desses conflitos. Por quê? Porque nós herdamos de nós mesmos os símbolos, né, das nossas experiências. A gente não falou que essa pessoa pode, assim, dando o exemplo do arquétipo materno, se o conflito for com isso, ela pode sonhar com a mãe, com uma mãe, né, sendo abandonada ou apanhando, ou isso e aquilo, e pensar que ali foi o sonho com o arquétipo materno, mas não, com o símbolo herdado dela mesma. Então, é uma herança dela mesma. E essa herança vai ficar geração após geração dela mesma, até que seja elaborada e até que ela viva o arquétipo materno da forma positiva. Deu para compreender isso? Então, eu compreendo assim, todos os arquétipos estão gravados ali, em nossa consciência, como as leis naturais, onde estão gravadas as leis de Deus, em nossa consciência. Só que nem todas a gente ainda vai compreender. Então, quando a gente diz, olhe para dentro que encontra a resposta, a gente vai encontrar as respostas dentro do que já somos capazes de compreender, mas muita coisa ainda não vai dar. É como se os arquétipos fossem uma herança psicológica, né? Isso. Exatamente. É um conteúdo psíquico. E sendo conteúdo psíquico, o que é a nossa psique, né? Se a mente não está no corpo físico, né? Ela está sua localização é não local, né? Então, ela está no universo, está nos outros corpos energéticos e que estão no universo, tá? E nossos corpos energéticos, né, que até então se trabalha sete, átmico, búdico, corpo mental superior, corpo mental inferior, né? Corpo perispiritual, nossa, fugiu da mente agora. O corpo físico, o duplo etérico, certo? E aí o corpo átmico é a centelha divina. Então, nós estamos assim, ó, com todos esses corpozinhos assim. Então, o corpo átmico é a centelha divina. E então, todas essas informações estão registradas nele. É o próprio fractal divino. E então, está em todos nós. A única coisa que vai diferenciar é que cada um vai viver essas experiências dentro do seu contexto particular. Certo? Então, todo mundo sabe o que é um pai, todo mundo sabe o que é uma mãe, todo mundo sabe o que é um herói, todo mundo sabe o que é um covarde, todo mundo sabe o que é um inocente, todo mundo sabe o que é um sábio, independentemente de cultura. Independentemente de cultura. Entendeu? Então, porque está em todos nós, todo mundo sabe o que é isso. Agora, cada um vai viver. Na verdade, está no inconsciente, é no inconsciente coletivo mesmo, como o Beth falou, né? Tá no e todo mundo percebe igual. Todo mundo sabe, percebe igual um pai, uma mãe, um herói, Isso, e assim vai, todos eles, eu acredito. A experiência, o sentir é que vai ser individual. Entendeu? É que vai ser individual dentro do contexto histórico particular de cada um. Entendeu? Então, a experiência com o herói, a experiência com a criança, a experiência com o pai, com a mãe, vai dentro do que a própria pessoa experimentou existência após existência. Tá? E aí vai diferir, né, de outras pessoas.